O nosso convidado deste episódio de A Quarta Parede fez-nos sonhar quando éramos jovens. Encarnou várias personagens. Relembra também com muito carinho os seus tempos de locução e ainda hoje escreve obras para a televisão e para o palco, com imensa paixão. Ele é também um mentor para muitos no mundo do audiovisual. Connosco, Paulo Coelho. Bem-vindo, Paulo. Obrigado. Sabes que é uma honra poder ter-te aqui hoje, teres cedido este tempo para estares connosco nesta horinha, que não vai chegar certamente para falarmos sobre tudo e aprendemos imenso contigo, mas vamos fazer render este momento em que estamos juntos. Novamente, quero-te estender um grande agradecimento por estares cá hoje. É um prazer. Dito isto, Paulo, estás pronto para quebrar a quarta parede de tudo aquilo que tu vamos fazes? Vamos a isso. Vamos então quebrar a quarta parede. Paulo, vamos começar aqui com um desafio. Eu ouvi esta frase ainda hoje e quero saber se te diz alguma coisa. Raramente conseguimos deixar de ser aquilo que somos para sermos aquilo que a vida espera de nós. Sabes quem é que a disse? Não. Muito bem, foi em Coimbra. Numa TEDx. Numa TEDx. Numa TEDx, é verdade. E... Com o Rui de Carvalho. Exatamente. E o desafio que te queria perguntar era se te vês nesta frase. Claro que é evidente. Essa frase reflete muito do meu percurso. Repara, eu sou um indivíduo completamente fora de uma série de coisas tradicionais. Eu não voto, não tenho partido político, não tenho grupo de futebol, não tenho religião, não tenho uma série de coisas, sou completamente outsider. Isto porquê? Porque procuro um grande equilíbrio interior, o mais possível. E procuro de todas as formas, ouvindo as outras pessoas, lendo muitos livros, ouvindo. E, portanto, é assim que aos poucos vou entrando em mim próprio, vou procurando, vou me encontrando, vou crescendo para todos os efeitos. Ainda há um longo caminho a percorrer, apesar de já ter percorrido um longo caminho. Basicamente é isso que eu quero dizer. E é uma coisa que eu digo às pessoas frequentemente: procurem aquilo que vocês são dentro de vós próprios, aprendendo com os outros e aprendendo com tudo o que os rodeia. Palavras maravilhosas para começarmos este nosso episódio, porque sendo um outsider, não só pelo que acabaste de escrever, mas também porque sei que vieste de Huambo, certo? De Angola. É verdade. Nasci no Huambo, é uma terra lindíssima, num planalto, onde o tempo passa pelos 20 e poucos graus o ano inteiro, onde tive uma meninice agradável, numa África que ainda hoje me fascina, que ainda hoje sinto os cheiros, apesar de nunca mais lá ter voltado, e da qual tenho muitas saudades, apesar de tudo, não é? Mas enfim, quem vai à África nunca mais se esquece. Não sei se já te aconteceu. Não, nunca fui, ainda não fui. É mais esse o termo certo, ainda não fui. Ainda não foste. Está nos planos para ir, e se tiveres alguma recomendação de sítios para ir para além do Huambo, claro que... Qualquer sítio que te à exceção das zonas de guerra, das zonas mais perturbadas, mas tudo aquilo quando puderes ir, que tiveres algum contacto mais profundo com a natureza, a África, enamoras-te dela logo à partida. É espantoso aquilo que uma pessoa recebe daquele continente. E tu fizeste um bocadinho de trajeto ao contrário, vieste de lá para cá. Vim de lá para cá, justamente. E sei que tens uma relação muito próxima, ou pelo menos parece, com o mundo dos atores. Não sei se por lados familiares, sei que tens fortes amizades. Eu sou, para já, neste momento, sou genro do Rui de Carvalho. O neto do Rui de Carvalho é ator e, portanto, eu dei-me sempre muito com atores e com esse mundo. E depois o facto de eu ter trabalhado muito na rádio e ter escrito muita coisa fez com que eu me aproximasse muito de uma geração de atores com os quais me dou maravilhosamente e que fazem parte desse meu crescimento. E nesse crescimento, como é que de repente vens parar a este mundo do som e do audiovisual, uma vez que
acho que andaste a explorar um bocadinho o mundo da pintura, da escultura, da arquitetura. A arquitetura é a minha grande loucura. Isto é, eu sou um arquiteto frustradíssimo. Pois, porque Como assim? fiz o primeiro ano de arquitetura numa altura em que entro para os quadros de uma estação de rádio, na circunstância Rádio Renascença, que era por trás das Belas Artes. E o que é que acontece? A rádio é um fascínio, é qualquer coisa que nos fica no coração para o resto da vida. A rádio exigia de tal forma de mim uma intensidade tão grande que a arquitetura foi perdendo. E a certa altura começou a ser incompatível. Eu ainda hoje desenho casas, tenho programas no meu computador que desenho casas, mas é a brincar. E porque a rádio foi logo o grande fascínio, e eu comecei por ser um simples locutor na Rádio Renascença, depois passei a ser um jornalista na Rádio Renascença, depois passei a ser realizador e depois passei para as outras estações e pronto, e a rádio foi a base do meu desenvolvimento profissional, de onde eu me afastei relativamente em 1990 e qualquer coisa, para seguir outros caminhos, basicamente também ligados à escrita, ligados ao microfone, e neste momento eu trabalho para 3 estações de televisão ou três canais de televisão, para os quais escrevo, para os quais dou a voz, mas a rádio é sempre aquela loucura, e se eu pudesse voltar à rádio, voltaria mesmo sem ganhar muito. Mas podes fazê-lo se calhar enquanto hobby. Arranjar, por exemplo, um podcast. Sim, eu tenho. Convidarem-te numa rádio. Convidaram-me de uma rádio. Eu tenho um programa que se chama O Prazer de Ouvir Música na Rádio Lisboa, RXL, e é aos domingos à noite, e eu faço um programa virado para isso, O Prazer de Ouvir Música, onde meto uns textos com a música que eu gosto, e portanto é neste momento a única participação que faço em termos de rádio. Nesta evolução que tu foste tendo, qual é que foram, por exemplo, 2 ou 3 coisas muito importantes que tu aprendeste e que te ajudaram a ser melhor naquilo que fazes? Neste caso, estamos a falar do tema da voz, depois avançaremos para o tema da escrita. Sabes, uma das coisas que me preocupou desde sempre foi a comunicação pela voz. O trabalhar a voz, o escolher o timbre correto, o saber ler um texto, o saber contar com os silêncios na leitura de um texto, o saber fazer chegar a intensidade que o texto exige. Isso são coisas que ninguém nos ensina. Nós vamos aprendendo aos poucos, que vamos percebendo, e é necessário fazer muita asneira, é necessário experimentar muito. Repara, eu neste momento sou provavelmente a pessoa que mais documentários fez neste país, já cheguei aos 11.000. 11.000, eu comecei a fazer documentários para televisão em 1976, 77, para aí, como é que estás a ver? Ainda hoje, eu sou a única voz num canal de caça, por exemplo, que faço as vozes todas, faço os documentários todos de caça. Trabalho para a RTP, onde faço documentários sobre animais, e fui a voz da National Geographic durante muitos anos. E, portanto, tudo isso envolve uma possibilidade de nós conseguirmos dominar o aparelho. Porque todos nós, aliás, as pessoas quando pela primeira vez ouvem a sua voz gravada, odeiam. Lembro-me perfeitamente disso. Foi um bocado estranho. É um caso estranho. Porquê? Nós habituámos a ouvir a voz por dentro. Exato, aquilo que soa no nosso corpo. Soa no nosso corpo, não é? E depois passamos a ouvi-la por fora e temos a noção que não conseguimos articular bem as palavras, temos a noção que não conseguimos dar o ênfase correto, enfim, a curva dramática de uma determinada frase. Parecia-me que estava bem, mas na realidade o que ficou gravado não era bem por ali. Depois achamos ridículo a nossa voz, a forma como lemos. O realizador da quarta parede que o diga. E então o conselho é: lê muito. Cada vez que fores à casa de banho e te sentares na pia, leva um gravador e um jornal. Lê alto para depois ouvires os erros que fazes. E pronto. E foi isto bastante que eu fui fazendo. Tive a curiosidade de verificar que a minha voz foi descendo de tom ao longo dos anos. A voz de menino dos 20 anos já não corresponde a esta voz de hoje em dia. Mas, por outro lado, também tenho a noção neste momento do cuidado que tenho em manipular as palavras, em dizer as palavras corretamente, em utilizar os silêncios para conseguir fazer chegar a mensagem. E tudo isto faz parte daquilo que os atores de teatro aprendem a fazer no palco. O microfone é algo que exige de nós uma grande responsabilidade.
o que faz com que eu tenha deixado de ouvir rádio completamente, porque irrita-me profundamente o que eu ouço hoje em dia, a impreparação de muita gente que está a trabalhar na rádio, e sobretudo a inconsistência do jornalismo que se está a fazer, e a falta de cuidado que as pessoas têm ao estar ao microfone. Isto é muito importante, porque nós estamos a chegar ao coração das pessoas, enquanto que a televisão chega através da vista, e a pessoa não tem capacidade crítica para ajuizar e analisar a informação que nos chega através da imagem, não é? Estamos ali tipo autómatos. A rádio e o som entram-nos pelos ouvidos e chega-nos ao coração. É por isso que quando falamos com outra pessoa e a queremos convencer, falamos baixinho, doce, ou em contrapartida, quando estamos a estar com ela, falamos alto, agressivamente, e utilizamos determinado tipo de palavras. A voz tem muito mais importância na comunicação do que a imagem em si. Mas isso dava para a gente estar aqui a falar uma semana. Pronto, temos então que ter cá mais vezes para conseguirmos completar essa semana inteira. E foi muito giro teres falado sobre isso, porque da primeira vez que nos cruzámos, vou-te ser muito honesto, na altura onde estavas até a ajudar algumas pessoas minhas conhecidas, e na maior das honestidades não sabia todo o percurso da história que tinhas por trás, que depois pronto, fui conhecendo ao pouco na nossa conversa, e uma das frases que tu disseste foi precisamente algo daquilo que eu me recordo dentro da onda que acabaste de dizer, que a imagem é fria e crua, a voz é quente, pode ser moldada e aperfeiçoada, é um meio para a expressão dos sentimentos. Exatamente. A televisão é um mecanismo de consumo apenas. Consome-se, deita fora e acabou. A rádio fica, a voz fica, tudo aquilo que dizemos um ao outro, ou uns aos outros, quer em família, quer nas amizades, quer nas relações pessoais, em sociedade, fica sempre. Ao passo que as imagens vão perdendo vitalidade, vão perdendo força e acabam por ser esquecidas. Aquilo que dizemos e a forma como dizemos as coisas fica impressa em quem dizemos, e isso é muito importante. Quando estavas a falar dessa impressão que deixamos nas pessoas, e estavas também a falar do treino que é preciso, e disseste, tinha um timbre mais ou menos desta maneira, mas fui treinando, fui reduzindo, fui adaptando. Que técnicas é que tu foste aplicando? Se lembras, que conselhos é que darias a alguém que tivesse tendo também nesta área, quisesse aprender também a fazer, se calhar um bocadinho de locução ou este tipo de conversas? Como é que se pode treinar? É um mecanismo, digamos, é um percurso pessoal. Há pessoas que têm a voz colocada naturalmente, e essas pessoas têm um dom raro e que devem explorá-lo o mais possível. Há outras, o que são a generalidade das pessoas, não têm a voz colocada naturalmente e, portanto, têm que ter primeiro cuidado com a dicção, com a forma como dizem as coisas, como articulam as palavras. E volto a dizer, como colocam os silêncios nas frases. Porque o silêncio é que serve para a impressão da mensagem. Pronto. Portanto, quando se está a aprender a fazer locução, deve-se primeiro aprender a ler. E aprender a ler não é como se lê na instrução primária. A instrução primária indica-nos que se devem parar nas vírgulas e nos pontos finais. Exato. Nem sempre isso é verdade. A gente deve parar sempre que sentimos que uma determinada informação deve ser impressa. E, portanto, às vezes o gaguejar, às vezes o repetir uma palavra, o dizer uma palavra mais alta no meio de uma frase ou mais baixa no meio de uma frase, gera uma carga magnética nessa frase que faz com que a pessoa que nos está a ouvir fique presa àquilo que estamos a dizer. O discurso político tem esta noção muito clara. E, portanto, nem todos os textos devem ser lidos pela mesma voz. Nós temos que ter a noção que há certos textos que não servem para a nossa voz. E há outros que, então, há pessoas para quem a poesia cai que nem uma luva, e há outros que a poesia de toda não serve. Há certos timbres de voz que não jogam bem na poesia. Isso são escolhas que as próprias pessoas vão fazendo. Eu lembro a primeira vez que eu gravei com um locutor que era o Gomes Ferreira, que provavelmente nunca ouviste falar, Não. Que era o decano dos locutores, não é? Eu gravei, foi das primeiras coisas que eu gravei na RTP,
Aquelas 2 horas que eu gravei com ele foram para mim aprendizagem de séculos. Aprender como aquele homem fazia os pontos finais, como aquele homem terminava as frases, como ele conseguia fazer as inflexões e os silêncios. Volto a frisar isto. Tudo, aquelas 2 horas eu aprendi quilos de coisas. Isto faz parte da minha geração, que é, nós estávamos sempre prontos, com alguma modéstia, a aprender com aqueles que sabiam muito mais do que nós. Exato. E por outro lado, estávamos sempre prontos a ajudar-nos uns aos outros, porque era fácil dizer-me, pá, tu ontem fizeste merda até dizer chega, naquele programa, pá. Enquanto que, por exemplo, hoje em dia, a cena é, vou evitar que aquele indivíduo brilhe mais do que eu, porque o importante é que eu brilhe. E isto faz com que haja um desafio permanente entre as pessoas que não leva a lado nenhum. E eu volto a dizer, o microfone é uma arma importantíssima e dá-nos um prazer muito. Quando deixa de dar prazer, mais vale não falarmos mais ao microfone. Estava a acrescentar ao que estás a dizer uma pequena narrativa. Sim. Não é nada assim de super importante, mas acho que dentro do contexto que estamos a falar encaixa muito bem. Nos meus tempos do secundário, eu conheci uma pessoa que na altura ele trabalhava numa empresa de engenharia e por alguma razão, por acaso demos-nos bem e criámos uma relação de tipo de mentoria. E recordo-me perfeitamente de uma coisa que ele me disse. Tinha sido depois de fazer uma asneirada brutal numa apresentação de um trabalho, que eu estava todo convencido que conseguia apresentar. Cheguei lá e derreti-me em nervos. Foi uma vergonha como nunca antes tinha tido. E de repente liguei-lhe, mandei-lhe mensagem: olha, isto correu muito mal, toda a gente ficou super desapontada comigo porque era um trabalho de grupo, precisava de falar contigo. E ele: está bem, então vem aqui ter ao Mac e falamos. E ele nessa conversa, nesse Mac, disse-me o seguinte: é muito importante teres noção de uma coisa. Para ter sucesso, e sucesso é uma coisa que não é quantitativa, depende de cada um de nós, é muito importante teres humildade. E acho que a humildade permite-nos aprender. Porque sem ela ficamos, como estavas a dizer, fechados naquela discussão na interna, naquele ponto que não saímos dali, estamos aí. O sucesso é a coisa mais efêmera e destrutiva que existe. Lutarmos por sucesso não significa nada, porque subimos a um determinado ponto e caímos a seguir. Normalmente, quando se luta pelo sucesso, significa que estamos a subir um monte como se o monte fosse um pico. E esquecemos que, chegando ao pico, o outro lado é descer. Portanto, a ideia é atingir um planalto e manter-nos nesse planalto o mais tempo possível, o planalto cada vez mais elevado, mas um planalto sempre que nos dignifique e que nos faça sentir bem. Porque quando nos fazemos sentir bem, quando nos sentimos satisfeitos com aquilo que nós fazemos, estamos a olhar para o degrau seguinte e estamos a melhorar sistematicamente. Porque o importante neste tipo de profissão, que é uma profissão de comunicação, é utilizarmos aquilo que a nós consideramos de melhor a favor daquilo que os outros têm de pior, que isto é, fazê-los crescer e de uma forma credível. Portanto, o sucesso gera sempre mentira, gera sempre vaidades, gera sempre egos exacerbados e gera a queda um pouco mais à frente. Se vocês virem, as grandes estrelas acabam sempre, quando entram nesse percurso de lutarem apenas pelo sucesso, chegam a um ponto e caem. Ao passo que quando verdadeiramente não se luta pelo sucesso, mas sim pela qualidade interior, pelo tal planalto, é até morrer. Cito, por exemplo, o Rui de Carvalho, é um bom exemplo disso, não é? Sim, com quem tens uma forte amizade, depois queres explorar um bocadinho essa vossa dinâmica, porque sei que estão muitas vezes juntos e fazem alguns projetos em conjunto, até nomeadamente um livro. Sim, eu já escrevi dois livros para o Rui, porque o Rui diz que não sabe escrever. Aliás, o Rui é também o responsável pelo facto de eu ter começado a escrever teatro, porque ele um dia disse-me, ainda eu namorava a filha dele, e ele disse-me: olha, uma das coisas que eu nunca fiz em teatro foi ser um palhaço. De maneira que eu queria que uma peça em que eu fazia de palhaço, e és tu que vais escrever. Eu fiquei assim, pois, sim, tu vais escrever, tu sabes escrever, não sei quanto. E eu andei que tempos a magicar sobre o que é que eu vou fazer, o que é que eu não vou fazer, o que é que isto, enfim. Até que um dia tive uma epifania. E pensei numa peça
em que seria o Rui e o filho, e o João, em que o âmago da peça era um indivíduo que é visitado por ele próprio em velho, como quem diz, trata de ser feliz, que é para ele conseguir ser feliz. E o velho, quando vai visitar a si próprio em novo, encontra-o cheio de paranoias, de pancas, de coisas esquisitas. E então a peça é toda ele a desmontar todos os problemas mentais dele próprio em novo, que é para conseguir ser feliz em velho, não é? E ser um palhaço em velho. Ele transforma-se em si, transforma-se em novo, transforma-se num palhaço, e eles acabam os dois vestidos de palhaço, não é? E eu estava cheio de medo com aquilo, não é? E na altura apresentei o texto ao Marcelo. E eu disse: pá, diga-me lá que você pensa disso. E o Marcelo olhou para aquilo e desceu-se em boas considerações, em grandes elogios à peça. Bom. E depois o Marcelo foi ver a peça 2 ou 3 vezes. Eu fiquei espantado, assim: bom, está bem, ok, tudo bem. Foi a minha primeira peça, mas foi o suficiente para me dar força para continuar, não é? Depois disso escrevi mais 3 ou 4 peças. Não é aquilo que eu mais gosto de escrever, porque o teatro é uma coisa muito difícil de escrever. Por causa dos tempos, Sim, por causa dos... já tivemos cá dramaturgos que, pronto, trabalham mesmo dentro da área do teatro e que escrevem, que alguns deles até têm a sua própria companhia, e que falam sempre muito disso, do desafio que é conseguir escrever peça, atrás da criatividade, emoção que vai para dentro. Há sempre aquele cuidado de, ok, está os timings, não estás a dizer, aos tempos, há aquelas marcas. São os mais complicados nas peças. E manter quem está a ver uma peça sempre numa expectativa entre o sorriso e a lágrima. E isto é muito complicado para se fazer. Eu, por exemplo, antes de escrever uma peça, escolho um autor qualquer célebre e vou estudar esse autor para, por exemplo, eu escrevi uma vez uma peça em tom shakespeariano, e andei a estudar o Shakespeare, como é que ele fazia as frases, como é que ele utilizava as palavras. Sempre tive curiosidade em estudá-lo a fundo. Ele como é que ele as repetia, como é que ele, não sei quantos, os silogismos que ele utilizava, as imagens que ele... E ele tem aquela linguagem muito específica muito dele. Específica, exatamente. E curiosamente escrevi essa peça, aliás, que era sobre o mito de Avalon. A peça chamava-se Morgana. E o Manuel de Oliveira foi ver a peça estreou no Porto, e o Rui fazia de Merlin, e o Manuel de Oliveira no fim foi falar com o Rui e disse-lhe: isto é uma coisa, para mim é um crachá. Foi dizer: Rui, eu não conhecia esta peça do Shakespeare. Eu achei aquilo maravilhoso, ele dizer aquilo, porque foi um cumprimento assim a toda a escala, não é? E pronto, mas continuo a dizer que atenção, que o teatro é preciso ter muita atenção e, sobretudo, escrever-se para aqueles atores. Quer dizer, não se escreve uma peça a dizer agora escolham os atores. É ao contrário. A gente primeiro temos que estudar o ator, ver como ele fala, como ele olha, como ele se senta, como ele anda, como é as coisas todas, e a partir daí começamos a criar o ritmo do ator, o texto ao ritmo do ator. E é muito interessante isso. É um trabalho interessante, longo, difícil, mas satisfatório para todos os efeitos. Tudo como disseste? Sim. É darem aqueles elogios que não estavas à espera, certamente. Muito mais difícil do que o cinema. E de quem vem? Porque o cinema faz-se por cenas, e o cinema tem uma dinâmica própria, tem um ritmo próprio, tem uma curva dramática própria, diferente do teatro. Mas pronto, o cinema é muito mais fácil de escrever do que o cinema. Sim, porque entretanto depois fizeste a passagem para televisão e documentários, não é? Fiz a passagem. Repara, eu quando comecei quando entrei na rádio aos meus 18 anos, uma das coisas que eu pensei para mim próprio é assim: eu vou percorrer todas as linhas aonde se escreve. Teatro, rádio, televisão, rádio, jornalismo, publicidade, depois teatro, de forma que quando chegasse à minha reforma ter a capacidade de escrever livros. E porquê isto? Porque toda a gente pode escrever um livro, mas entre escrever um livro igual a tantos outros, ou escrever um livro cuja leitura nos identifica perante o leitor, dizer isto é escrito por aquele tipo, isto requer um percurso muito grande. O percurso de aprendizagem é muito grande. Não quer dizer que eu tenha conseguido isso,
mas quando pensei que vou escrever um livro, foi já porque me sentia com capacidade de ter uma grife. E pronto, e o primeiro livro foi uma coisa... E qual é que achas que foi aquela característica que tu disseste, isto sou eu, isto é meu, o meu pozinho, como quem diz, a minha magia está aqui. Curiosamente, hoje em dia quem lê aquele livro diz que é um misto entre um dos meus autores preferidos, que é o Teixeira de Pascoais, e o Shakespeare. Portanto, utilizei algumas das fórmulas das coisas que eu conhecia e que tinha estudado deles, não é? Hoje já estou longe desse tipo de escrita, mas se for preciso voltar lá, consigo fazê-lo. Porque estou muito mais interessado naquilo que a escrita vai conseguir dizer. Portanto, no assunto em si, não é? E isto é uma coisa que me prende e que prenderá toda a minha obra. Desculpa a expressão, eu não gosto disso, mas de qualquer forma... tudo aquilo que eu deixar em termos de escrita... O legado escrito. Esse legado escrito é um legado que tem a ver com uma prática de estudo, de meditação, de preparação interior, de não sei o quê. Voltamos àquela frase do início. Exato. Essa frase tem que, no fim, ser o epíteto daquilo que eu escrevi em termos de livros. Porque o resto, pela televisão e estas coisas todas, não posso dizer que seja sobrevivência. Mas é muito mais ligeiro, é muito mais imaginação fértil a funcionar, não é? E o que é que preferes? Preferes a imaginação fértil ou preferes uma coisa mais cuidada, mais planeada, rígida? Uma coisa mais cuidada. Repare, eu sempre me interessei, desde que me conheço, desde a minha adolescência, interessei pelo pensamento, pela postura interior, pela forma de sentir as coisas, por aquilo que nos está vedado, por aquilo que está oculto, seja nas religiões, seja na ciência, seja no raciocínio puro. E, portanto, acabei por chegar a um planalto. A um planalto onde tenho as religiões todas misturadas, onde tenho as diferentes linhas da ciência misturadas, onde misturo a matemática, a geometria, com as religiões, onde misturo, enfim, as diferentes linhas de conhecimento numa amálgama que me serve interiormente de grande descanso e de grande prazer interior. As coisas estão todas em harmonia. Sim, eu procuro isso, embora ainda esteja muito longe. Mas pronto, é um percurso muito pessoal. Muito pessoal, que eu partilho com muito pouca gente, porque é muito fácil dizer, pá, tu estás maluco. Obrigado da parte que me toca de estar aqui desta partilha que partilhas com tão pouco. Mas posso trazer-te um ou dois livros meus para ler, claro, dessa primeira fase, e depois conversamos. Claro que terei todo o gosto em fazermos isso, até porque temos que já pensar na próxima vez. ainda temos aqui algum tempo, não muito tempo, o tempo tem estado a voar, e é estas aprendizagens que tu transmites pela tua história de vida. E eu não sabia na altura, porque era um miudinho, se calhar os meus 6, 7, 8 aninhos, sim, mais ou menos, e mal eu sabia que já te estava a ouvir. Por exemplo, em desenhos animados como os Digimons, que marcaram muito da nossa infância, da minha infância e das pessoas da minha... É verdade. Da minha faixa etária. Também a Sakura, a caçadora de cartas, sei que também fizeste, também fazias parte. Participaste também numa coisa mais, aqui num projeto mais recente, que foi o Gato das Botas. Exatamente, foi o filme que eu participei. Estás constantemente a impactar, sim, aliás, diferentes gerações. Dirigi a dobragem do Gato das Botas, que foi uma experiência gira em cinema. A direção de dobragens é uma coisa gira porque... Como é que é isso? A direção de dobragem parte muito da tradução primeiro. Tem que se fazer uma tradução. Depois é a adaptação da tradução das palavras ao tempo do lip sync, não é? Portanto, repara, tu quando em inglês dizes good morning, em português não podes dizer bom dia. Porque não bate. O dia não é igual ao B. Não bate. Quer dizer, bom dia em good morning não bate, percebes? E há frases em que tu dizes numa determinada língua, tens que procurar nesta língua vários vocábulos que consigas meter na voz da pessoa. Dentro daquele clipe. Daquele clipe, exatamente. E pronto, e portanto dá para fazer dobragens de chinês, de russo, de
qualquer língua, desde que tu consigas transmitir a mesma ideia com o mesmo lip sync, não é? Ok. Hoje em dia a coisa já está muito mais facilitada, porque com a inteligência artificial tu consegues manipular tudo. Aliás, manipulas a boca do boneco. E eles permitem fazer isso? O projeto original? Alguma coisa, hoje em dia já se permite fazer isso. Aqui há uns anos não se permitia de todo e a coisa era muito rigorosa. Como é que era, Tim? Porque assim, como acompanhaste a mudança desta parte da dobragem, como é que era antes e depois o que é que foi acontecendo, o que é que mudou, qual é que foi aquela mudança? Hoje em dia, se eu quiser pôr-te a falar chinês... é fácil, há um AI que agora trata disso. Exatamente, é facílimo. Ponho a tua voz, registro a tua voz, a inteligência artificial. 不要被杀死只要或人体生活，因为他们更有能力。 Recupera a tua voz toda, depois a seguir filme-te a cara e ponho a tua boca a funcionar com aqueles vocábulos todos e tu ficas a falar chinês perfeitamente. Agora, isto é falsificar para todos os efeitos, não é? Mas porquê? Porque o objetivo é vender e não fazer arte e não dar emprego às pessoas e não trabalhar. É vender pura e simplesmente. O produto está ali, é consumido, é deitado fora ou é arrecadado. E isto vai ser a destruição de tudo aquilo que se construiu durante muitos anos, não é? Repara, por exemplo, nos filmes americanos, tu vês o registro de voz das séries e dos filmes americanos. É realmente impressionante. Porquê? Eles gravam aquilo e logo a seguir vão fazer a dobragem deles próprios. Portanto, eles fazem o filme, captam a imagem, o som, captam a imagem, Mesmo só a imagem por si. e depois passam a imagem para o estúdio, eles fazem a dobragem deles próprios no estúdio. Portanto, o som fica limpinho e podem mexê-lo conforme quiserem, pôr mais alto, mais baixo, a inflexão, cortá-lo, abrir as frases e tudo mais, podem fazer tudo. Por isso, tu vês um filme americano e percebes tudo o que eles dizem. Vês um filme português e quase Às vezes. é uma série de Mas é diferente. Pois. Nós ainda gravamos com a Percy e está para ver às vezes nas equipas de rodagem, o microfone no local. E a Perse é apenas um som guia, devia ser só um som guia, e não é. E portanto, uma questão económica, eles acabam por utilizar o som da Perse e muitas vezes isso não dá resultado. De maneira que o som, voltamos à história do som, o som no cinema é o mais importante, o som no teatro é o mais importante, porque tudo mais serve para dar corpo a esse som, dar forma a esse som, não é? E portanto, quando o som não está bom, ninguém consegue sentir o ambiente, ninguém consegue ficar preso por aquilo que está a ver. E os americanos fazem isso muito bem feito. Até dá para perceber às vezes com as bandas sonoras que eles fazem, não é que sejam os próprios americanos a compor, mas lembro-me sempre do Hans Zimmer, que é um compositor que está no... O Hans Zimmer tem um estúdio numa catedral, não faças confusão, numa igreja, não é? E portanto ele tira dali o que quer e o que entende. Ele não leva menos de $1 milhão por fazer uma banda sonora. E portanto ele sabe o que é. E repara, o Hans Zimmer fez parte dos Buggles. Video Kill the Radio Star, lembras dessa canção? Sei. O Hans Zimmer tocava ali, não é? E portanto aquilo que era os Buggles com aquilo que ele faz hoje é diametralmente oposto. Noite para o dia. Mas foi por ali que ele passou, não é? E já assim, a música dos Buggles já era uma música muito trabalhada em estúdio. Repara que as vozes estão todas manipuladas. Não é? Se não me dissesses, não me tinha... Pois. Não me ia perceber. E tanto que são nasaladas. Aí sim, pois. lembro-me do tom. Pois, o tom é todo nasalado. Isto foi tudo manipulado. E foi uma descoberta que se fez para chegar às charts, e de facto eles venderam que nunca mais acabaram, porque ninguém tinha feito uma coisa daquelas até aquele momento, não é? Com alguma pobreza musical, porque a pista musical, a extensão musical do Radio Kill the Radio Star é vulgar de linha, não é nada especial. Na mistura é que está o ganho. E foi aí que ele aprendeu muita coisa, e depois é um indivíduo com conhecimento ao nível universitário de música, ele sabe música, ele é um músico e é um compositor, e tem muita sensibilidade e muito dinheiro. E portanto, ele faz aquilo que quer, quando quer e como quer. Isto é fundamental para se fazer uma coisa de jeito sempre, não é? Enfim. De volta à parte do som.
E voltamos ao som. Aquilo. Voltamos ao som. Tudo isto à volta do som e da emoção que ele É verdade. nos provoca. Verdade. E nestas várias aventuras que já tiveste na tua vida e continuas a ter, porque pá, estás num planalto, mas a montanha continua a precisar de ser escalada, de acordo com cada um, tanto cada um escolhe Claro, como claro, quer, claro. como é que quer escalar, como disseste no início. Qual é que foi o maior desafio que tu já tiveste na tua carreira? Assim, aquele momento que tu olhas e experiencias novamente como se lá estivesses, de cada vez que te recordas dele. Não sei. Todos os desafios eu encaro com alguma esperança de que saia bem, não é? Não sei dizer, mas repara, eu fiz na rádio comercial um programa à tarde que se chamava Músicas, que era entre as 3 e as 5 da tarde, salvo erro, em que a pessoa que trabalhava comigo, a assistente literária, ia para a cabine com N livros e com um maço de folhas em branco. E eu ia com 200 discos para a cabine. E então, no princípio do programa, ela dava-me um mote e dizia: hoje vamos falar disto. E eram tudo... Ela ia-me passando texto, ela ia escrevendo texto à minha frente, eu ia pondo música. E aquilo, chegámos a pontos em que havia pessoas que nos colocavam a dizer: pá, vocês estão drogados ou quê? Porque aquilo eram experiências completamente loucas de viagens, porque uma das características da rádio comercial, daquele FM, eram os programas de autor. Nós fazíamos aquilo que queríamos, com a música que queríamos, e não havia uma única postura de censor ali. E portanto aquilo era assim um mundo fabuloso. 2 horas por dia a gente tinha ali orgasmos até dizer seu. Aquilo era fabuloso. Pá, não é nada, mas estás a falar disso. Pronto, pode ou não haver aqui alguém na equipa que trabalhe numa rádio, não sei se é assim. Mas Hoje em dia não é tudo. Hoje em dia não é Já tudo. deixaram os orgasmos. Não é tudo assim. As coisas estão muito controladas. As pessoas estão muito limitadas a fazer o que lhes pedem, não é? E há muito medo das pessoas perderem os empregos, de serem despedidas, e naquela altura não. Parecia que havia mais liberdade, na tua opinião. Aliás, a rádio foi, naquela altura, o resultado dos anos 60, 70 e 80, que foram 3 décadas irrepetíveis. Nunca mais aquilo vai voltar a acontecer. Por todas as circunstâncias, pelo pós-guerra, pela revolução que houve no mundo inteiro, pela Comuna Beat americana, pela própria Europa que estava a desabrochar, pelo fim do fascismo em Portugal que estava iminente, por tudo aquilo, o pessoal começou a explodir e começou a deitar para fora tudo aquilo que tinha. E por várias conjunturas, de repente, começou-se a criar desalmadamente. A música nos anos 60 a criatividade musical nos anos 60 nunca mais se repetiu. E eu tenho pena que aquela geração esteja toda a morrer, não é? Porque hoje em dia nunca mais fizeram coisas com aquela dinâmica, com aquela beleza. Eu sei que estou a falar com pessoas que têm metade da minha idade e portanto a dizer, lá está o velho a dizer que no tempo dele é que era bom. Nem por isso. Mas de facto houve coisas, ainda aqui há dias eu dizia à minha mulher: tu já reparaste que o Glenn Miller nos anos 30 ou nos anos 40 fez coisas que nunca mais nenhuma outra orquestra conseguiu repetir? Aquela coisa, o In the Mood, aquelas coisas, nunca mais se fez daquilo. Fizeram-se covers ótimas, fizeram-se experiências sobre aquilo, mas nunca se repetiu aquela dimensão no jazz, o jazz que apareceu, a música popular, porque tinha a componente política muito forte, sempre escondida nas letras, não é? Exatamente, toda escondida nas letras. Tudo aquilo fez parte de uma geração que depois se foi esbatendo. Os próprios indivíduos que hoje em dia têm 70, 80 anos não conseguem fazer hoje em dia as mesmas coisas que faziam quando eram novos, não é? Ouça-se a música do Bob Dylan, por exemplo, ouça-se o próprio Paul McCartney, ouça-se até os próprios os Pink Floyd, por exemplo, não é? Que repetem sistematicamente as coisas que fizeram e já não chegam à fase, aquela fase grande do Dark Side of the Moon, enfim, aquelas coisas que marcaram... Aqueles grandes êxitos que ainda hoje se fala. Que ainda hoje se fala, não é? Por falar nessa parte do que ainda hoje se fala, se pudesses voltar atrás e começar tudo de novo, fazias tudo igual ou mudavas alguma coisa?
dava mais intensidade às coisas que fiz. Porque uma das coisas que eu me arrependo foi não ter percebido a possibilidade de carregar mais no acelerador, ir mais longe ainda. Portanto, fiz numa de prazer, mas é um prazer quase à flor da pele. Fui subindo devagarinho uma escada, mas podia ter feito muito melhor. Podia ter feito com mais força, com mais intensidade, com menos medo, se calhar, de falhar. Pronto, mas foi o que foi. Mas se fizesse isso, pronto, já tinhas esse know-how todo que tens agora, mas tu foste adquirindo pela forma como tu fizeste. Exatamente, é óbvio. E acho que daí tira-se a virtude da experiência das aprendizagens que foste tendo. Mas é sempre bom ouvir que, ok, eu fazia as coisas mais intensamente e eu ia mais longe. Por exemplo, quando dizes ir mais longe, onde é que querias chegar? Ou onde é que queres? Porque ainda se... Por exemplo, eu gostaria de ter feito programas de rádio com compositores, com músicos, mesmo ao vivo. Gostaria de ter feito experiências assim, quase alucinogénicas em termos de criação, mas com músicos, com poetas, com gente que escrevia, com gente que compunha. Entramos no estúdio e vamos curtir. Isso foi coisa que eu nunca consegui fazer porque nunca havia possibilidade. Estavam todos dispersos, cada um para o seu lado, a fazer o que melhor sabia, mas teriam sido experiências interessantes, não é? Que não se fizeram, ou fizeram-se lá fora. E, enfim. Se calhar eu no universo paralelo consegue-te responder a essas perguntas. Pois, eu lembro, por exemplo, os Queen chegaram a fazer coisas deste género, por exemplo, ao estúdio compor, não é? E os Beatles também fizeram isso muito. Iam para o estúdio compor, não é? Não iam para o estúdio gravar, que é o que hoje em dia se faz, não é? Porque ir para um estúdio é caro, porque envolve uma série de mecanismos, enfim, que não são baratos e, portanto, há que limitar as coisas. Na altura, aquilo saía de outra maneira, não sei. Mas eu sou um pouco saudosista e volto a dizer, a idade torna-nos saudosistas e um pouco arrependidos de não termos feito melhor do que aquilo que fizemos. Mas há pessoas que fizeram muito mais do que eu, naturalmente. Mas houve outras também se calhar fizeram muito menos. Pronto. Eu estou insatisfeito com aquilo que fiz, mas digamos que aquilo que é a minha principal veia de interesse está extremamente desenvolvida e aí estou muito orgulhoso daquilo que sei, daquilo que aprendi e eu, por exemplo, tenho o meu último livro e eu acho que não vou escrever mais porque depois de o ter escrito, é um livro que levou anos e anos a ser pensado e levou 5 ou 6 anos a ser escrito. É o teu magnum opus. Exatamente. Depois de o ter concluído, cheguei à conclusão que não conseguia fazer melhor do que aquilo e portanto é melhor parar ali. E só vou pôr esse livro à venda um dia que eu consiga pôr em cinema. Pronto, é uma veleidade como outra qualquer, mas pode ser que consiga. Quem não tenta, quem não arrisca não petisca. Quem não arrisca não petisca, exatamente. E nessa parte da escrita, andando aqui um bocadinho para trás, estavas a falar dos 3 canais televisivos para quais trabalhas agora, para as 3 estações. E pronto, fazes também escrita de obras para eles, certo? Sim, se calhar alguns programas, se calhar algumas novelas. Eu escrevi A Banqueira do Povo, foi a única novela que escrevi até hoje. E é curioso porque a novela começava com o assassinato do Sá Carneiro. E cortaram-me o primeiro episódio inteiro. Disseram, isto não pode. Não pode ser. E depois, toda a novela dependia de um raciocínio básico, que era a banca em Portugal estava nacionalizada e davam juros elevadíssimos, chegavam a dar 20 e tal % ao mês. E por pressão da União Europeia, a banca tinha que ser desnacionalizada. Estávamos na altura do Mário Soares no governo. Portanto, havia que criar um evento qualquer para convencer as pessoas de que era importante desnacionalizar a banca do que estarem a perder dinheiro. Então encontrou-se uma velhota, uma agiota, que pagava 10% à semana, chegava a pagar 10% à semana dos investimentos que lhe davam, e encher essa velha de dinheiro, e depois, quando ela estava no auge, tirar-lhe a tapete. Então convencer as pessoas que era melhor passarem a receber 4%, 3%
e terem lá o seu dinheirinho, do que estarem à espera de receber muito, não sei quanto. E toda a novela baseava-se sobre isto, e a páginas tantas ela foi perdendo força porque não me deixaram chegar a esta conclusão, sobretudo porque a Dona Branca estava presa nessa altura. E portanto havia um envolvimento político nisto que não queriam que se fosse desenvolvido. Pronto, exatamente. E portanto eu decidi não fazer mais isso. De resto, depois fui fazendo séries, fui fazendo pequenas coisas, e escrevi o Prédio do Vasco, escrevi Lembro-me do o Prédio do Vasco, escrevi o Juiz de Cida inteiro, não é? Foram 5 anos de trabalho para a SIC. Escrevi o Assalto à Televisão, a Cadeira do Poder, escrevi uma série de programas de televisão que me deram muito gozo, sobretudo porque comecei a aprender como é que se trabalhava em televisão, não é? E pronto, e a coisa foi sendo aliciante nesse aspecto, não é? Mas é pura imaginação. E nessas obras escritas, onde a imaginação tem um impacto muito grande, utilizaste algumas daquelas técnicas que são às vezes faladas, que é as técnicas dos 3 atos, que às vezes envolvem a jornada do herói. Estavam relacionadas? A forma como tu escreviste tinha relacionado com estas teorias? Não, porque não estavam. Isso é mais o teatro, não é? Isso é mais a escrita para ser, digamos, representada. Isto era... havia um objetivo em cada programa de televisão, em cada série. Esse objetivo era construído na base de uma linha dramática que é quase matemática. Então aquilo é escrito dessa maneira. Quer dizer... Quase como uma equação. Querias chegar a atingir um resultado, decifrar uma... Por exemplo, eu dei várias aulas de guionismo, e uma das coisas que eu explicava é assim: se tu queres contar uma anedota ou queres contar uma história curta, lembra-te de um rio estreito com uma ponte. E então, se o rio é estreito, a ponte é apoiada em cada uma das margens. Portanto, a história é linear. Tens que agarrar a pessoa no arranque e no fim. O arranque é onde se passa a história e o fim é a piada final. Temos uma anedota. Se tens uma história, uma short story de 25 minutos, por exemplo, o rio é mais largo e tens que pôr um pilar no meio. Esse pilar no meio é um plot, é aí que o plot se desenvolve. Então tens que subir a história, o interesse da história até atingir aí e depois levar até ao fim, como se fossem os coisas da ponte, não é? E assim sucessivamente. Portanto, quanto maior for a história, tu vais criando os pilares ao longo da própria história. Se fores ver uma série americana de 1 hora, por exemplo, vês que o crime passa-se entre o 7º e o 9º minuto, ou o 7º e o 10º minuto. Entre o 20º e o 25º minuto há uma reviravolta da série. E à volta dos 40, entre os 40 e os 45 minutos há a resolução do caso, e depois tens o conforto final, que são os atores a amenizarem a história para captarem as pessoas para o próximo episódio. Isto é uma chapa 5. E a partir daqui tens que submeter todo o teu texto a isto, a esta dinâmica, não é? Se tens um filme de longa-metragem, a coisa já passa a ser diferente. A história tem que ser desenvolvida de determinadas maneiras. Tu tens um desenho que fazes com ganchos. Podes fazer um desenho, esta história tem que ser desenvolvida assim, 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 e portanto tens de contar a história em função desses ganchos para ir prendendo a pessoa. Caso contrário, chegamos a certa altura e estão as pessoas a dormir no cinema. Portanto, isto já foi estudadíssimo, não fui eu que inventei. E tudo isto vem do cinema americano, vem das séries americanas, vem daquilo que eles acham que é o investimento deles tem que ser compensado. E daí eles de facto conseguiram, porque a gente vê uma coisa daquelas e ficamos agradados por aquilo que estamos a ver, não é? Portanto, a tua pergunta tem a sua razão de ser, mas quando se está a querer fazer arte, o que não é provavelmente o que está a acontecer hoje em dia, quer em televisão, quer em cinema, não é? Basta dizer que, por exemplo, hoje em dia, praticamente nenhum filme de cinema é feito em cenários naturais. É quase tudo em cromas, não é? E, portanto, o que dá ao ator um trabalho imenso de consciencializar-se que está numa paisagem estranhíssima, ou numa selva, ou não sei o quê. Por trás tem um croma. Tem um croma, tem uma coisa verde, e, portanto, ele está ali para cumprir o que o realizador lhe manda, não é? Claro.
E é assim que as coisas estão a ser feitas, cada vez mais. O que exige dos atores, grande imaginação também. Enfim, mas não sei onde é que vai parar. Acho muito importante estes conceitos que tu falaste, até porque eu tinha exatamente essa vontade de querer saber será que esta regra se aplica em todas as escritas, há escritas específicas onde se aplica, como é que se escreve cada variante destes elementos televisivos. E certamente já te deparaste com várias situações, e uma delas, não sei se já tiveste alguma que te fez pensar, oh meu Deus, isto é um erro crasso, a minha carreira acaba aqui. Isso acontece normalmente quando nós nos pomos a defender aquilo que escrevemos. E portanto, quando alguém vem dizer isso não, eu digo não, tem que ser assim, acabou. E começamos a pensar, bom, isto vai acabar aqui e vai acabar mal. E por várias vezes eu já cheguei a casa a dizer, olha, aquele projeto parou, porque eu desisti, porque eu parei. Não admiti que aquilo fosse para aquele lado, e como deves perceber, em casa ficam completamente em pânico, porque tu desististe de um ordenado desses, tu desististe, não sei, então e agora? E agora? Vamos lá ver o que é que há de aparecer. E por acaso tem aparecido sempre. Mas de facto, esses momentos aparecem de vez em quando, em que nós temos de tomar decisões muito, muito duras sobre aquilo que se está a passar à nossa volta e sobre aquilo que nós fazemos, não é? Eu tenho N coisas escritas no computador, N coisas que não mostro a ninguém, e não ando à procura de realizadores, não ando à procura disto, mas de repente aparece-me um realizador, eu digo, ainda aqui há tempos estive com um realizador aí conhecido, e ele disse-me, pá, tens coisas para mim. E eu disse, olha, tenho uma coisa que é capaz de te interessar. É uma coisa, foi o Lionel Vieira. E eu disse, olha, tenho um guião de cinema que me foi, cuja história é baseada numa história verdadeira que me foi contada por um prisioneiro de Auschwitz. O único prisioneiro que fugiu de Auschwitz. E o gajo, depois de ter fugido de Auschwitz, não sabia onde estava e decidiu andar a pé. Atravessou a Rússia toda a pé. Não é? Levou 3 anos a atravessar a Rússia a pé. Bom, ele já morreu e, portanto, antes de morrer contou uma história e disse, epá, eu vou-te contar esta história, que é uma história que dá um filme. E realmente é de arrepiar o que ele me contou, e eu pus aquilo em guião de cinema. E eu disse ao Lionel, olha, vê lá aquilo. Mas toma atenção, porque isto tem que ser filmado na Alemanha, na Rússia, nos Estados Unidos, na Argentina, não sei o que estás a ver. Havia um croma. Estás a ver? Havia um croma, como falámos há bocado. Para Portugal fazer cromas disso é muito complicado, não é? Porque há cenas que têm que ser feitas em seu sítio mesmo, não é? Portanto, em Bariloche, é uma série de coisas que têm que ser filmadas lá, porque aquilo tem a sua carga magnética muito forte, não é? História e peso. História e tudo aquilo, portanto, que vem com esse... E em Auschwitz, ser filmado em Auschwitz, não é? Não sei se ele vai fazer, se não. Vai ser um filme caro. Mas, pá, o cinema tem destas coisas. Se ele conseguir fazer o filme em inglês, por exemplo, ou em várias línguas, ele é capaz de conseguir patrocínios lá fora, mas isso já não tem nada a ver com isso. Já entramos na parte de produção. Pois, com a parte de produção... Já é outro universo. Não quero fazer produção, nunca fiz, nem quero fazer. Porque envolve cedências, envolve grandes discussões, envolve alguns traumas chatos, não é? Eu imagino que os produtores têm que ser pessoas com uma garra muito especial. Olha, por falar em garra, vamos fazer aqui, passar para o nosso próximo tema. Estamos a chegar ao fim do nosso episódio. Infelizmente. Não te preocupes, haverão mais vezes para estar juntos. Está bem. E este nosso próximo tema são os quick shots, que são perguntas rápidas, de sim ou não, cada resposta mais ou menos 5 segundinhos, não mais que isso. E queria te perguntar se estás pronto para começarmos a disparar. Sim, bora. Vamos a isto. Qual é que é a tua frase clichê favorita? Epá, é uma boa frase. Nunca baixes a cabeça. Ananás na pizza? Não. O que levarias para uma ilha deserta? Um bom livro. Dia ou noite? De dia, porque eu gosto muito de dormir de noite. Banda favorita? Pink Floyd. Suspeitei. Qual é a tua palavra favorita? Verdade. Se tivesse um livro sobre ti, que título é que darias? Punha o meu nome. Superpoder que quisesses ter?
Poder compreender o universo, se quiseres. Profundo. Comida favorita? Bacalhau. Senhor. Qual é que é o teu hábito mais caricato? Sei lá, passear os meus cães, sei lá. Que insulto é que tens orgulho que te chamem? Nunca ninguém está à espera desta. Sei lá, dizerem que sou maluco, por exemplo. Como é que se chamaria o teu grupo de fãs? Como é que eu os chamaria? Ou eles me Que chamariam? nome é que darias ao teu grupo de fãs? Não sei. Eu espero não ter grupo de fã nenhum, então. Gostas mais de trabalhar sozinho ou em equipa? Gosto muito de trabalhar sozinho, mas o trabalho em equipa rende muito mais. Digamos, a primeira parte tem que ser eu sempre a fazer. Que é para depois poder discutir com cada um aquilo que eu penso que eles podem fazer e aprender com eles, não é, no fundo. E eles a partir daí arrancarem. E arrancarem todos, não é? Qual é que é a coisa mais estranha que tens na tua lista de coisas que queres fazer antes de morrer? Olha, aquilo que disse há bocado, pôr o meu livro em filme. Já contatei com o Mel Gibson e ele respondeu afirmativamente, mas mesmo de uma forma vaga. Estão aqui a fazer sinais. Eu estou a ver aqui uns sinais. Estou a ver. Eu não sei se quer dizer alguma coisa. Se tivesses de comer uma comida para o resto da tua vida, qual é que seria? Bacalhau. Se pudesses começar um rumor sobre ti? Eu sou o mais incógnito possível, pá. Eu não gosto eu nunca quis aparecer. Nunca quis ser apresentador de um programa de televisão nunca quis aparecer. E portanto... Como as coisas se transformaram. Exatamente. Conhecem-me a voz, às vezes mostro, a minha voz é esta. Eu não sei quantos e tal, mas a fotografia não de todo. Não gosto de ser reconhecido na rua. Finalmente, a nossa pergunta final. Se quebrasses a quarta parede da tua vida, o que é que dirias ao público que estaria a assistir ao espetáculo? Olha, aquela velha frase, sobretudo conheçam-se a vós próprios. E é qualquer coisa que muito difícil de acontecer, mas é muito gratificante. Muito bem. Para encerrarmos, tens alguém na tua vida a quem queiras agradecer pela influência que teve? O meu segundo casamento foi a grande explosão da minha vida. Eu enviuvei de uma mulher que tinha todas as capacidades que um ser humano pode ter de anormalidade, desde inteligência, cultura, capacidade de percepção, visionamento, visualização das coisas. Era a pessoa que escrevia à minha frente. E portanto eu aprendi com ela coisas inimagináveis. Aprendi a olhar para dentro, sobretudo. Aprendi a meditar, aprendi a sentir as capacidades que hoje em dia domino. Aprendi a ser eu próprio. E portanto tenho uma grande saudade dela, é óbvio, não é? Mas a vida continua para todos os efeitos, e uma das coisas que eu prometi a mim próprio é que até ao meu fim eu vou dignificar aquilo que aprendi com ela. E portanto ela deve aquilo que eu sou, basicamente. Embora, é assim, ela dizia que tinha encontrado uma terra fértil para plantar, e portanto tudo bem, mas foi ela que plantou. Foi ela. Muito bem. Obrigado, Paulo, por partilhares. Nada, espero que tenha servido alguma coisa. Eu acho que serviu imenso. Eu, pelo menos, falo por mim. Aprendi imenso nesta pequena conversa que tivemos. Pena já não termos mais tempo para continuarmos, certamente. Fazemos outra qualquer dia. Exatamente. Devemos de combinar outra vez para continuarmos a nossa conversa e falarmos sobre outros temas, porque a tua vida é super preenchida e tens várias áreas que eu também gostava imenso de explorar. E, novamente... Pronto, foi uma honra, pelo menos para mim e para nós aqui da Quarta Parede, termos-te cá e poderes partilhar até estas coisas que tu até disseste. Eu não costumo partilhar isto com muita gente. Sim, e partilhaste connosco, que foi muito bom. E assim foi. Quebrámos a quarta parede, quebrando também um bocadinho a nossa regra, trazendo uma pessoa mítica do mundo do audiovisual. E já sabem, coloquem like, subscrevam, partilhem com os vossos amigos e não percam o próximo episódio. Até à próxima.